Amen? Irmãos, vou fazer uma pequena recapitulação do que nós pregamos semana passada. So I'm going to recap real quick on what we preached last week. Porque vocês lembram que semana passada eu disse que as duas mensagens estavam como interligadas. Because remember that I said last week that the two messages were connected? Semana passada nós falamos a respeito do reino de Deus e o comando de Satanás. Vocês lembram disso? Last week we talked about the kingdom of God and the command of Satan, right? Nós colocamos um pouco de luz num lugar onde nós não entendemos muito bem. And we shed some light on something that we didn't understand really before. Ou nós não entendíamos muito bem. Or we didn't understand it. Vocês lembram quando nós falamos que Satanás ele tem uma autoridade que foi dada a ele? Remember that I said that Satan has an authority that has been given to him. Essa autoridade não foi Deus que entregou a ele. And this authority wasn't God who gave to him. Mas foi uma autoridade que Deus entregou a nós e nós entregamos a ele quando o homem pecou. But it was an authority that God gave to us and that then we gave to Satan when we sinned. Para a gente relembrar, Gênesis capítulo 1 e versículo 28. So Genesis chapter 1 verse 28. Deus disse assim: God said, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. It says, be fruitful and multiply, subject the land. Quando Deus instituiu o homem, quando ele coloca o homem como a coroa da criação, como a parte melhor de tudo isso. And so when God puts mankind as the crown of creation, as the top of creation, Ele diz para o homem que ele deve de sujeitar a terra e dominar a terra. he tells mankind to subdue the earth, to rule it, E a terra teria que servir o homem. and that the earth would have to serve mankind. Quando eu digo homem, eu digo humanidade. And when I say mankind, I mean humanity. Mas quando o homem pecou, aqui duas coisas aconteceram. Primeiro, o homem se separa de Deus. But when mankind sinned, two things happened. First, it got separated from God. E a terra, ela perde o propósito dela, que era servir o homem. Ela perde quem vai ser o Senhor dela. And the earth loses its purpose on who it serves. Algum dia nós vamos falar a respeito dessa restauração. And one day we're going to talk about this restoration. Mas nós vemos também no livro de Salmo, número 8, versículo 6. But we see in the book of Psalm, chapter 8, verse 6. E também no livro de Salmo 115 e 16. And in Psalm 115, 16. Aonde a palavra do Senhor diz que a terra, nós somos os senhores da terra. Nós tínhamos essa autoridade. Where it says that we are the lords of the earth. Where it says that we had this authority. Mas também entendemos lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 6, que nós entregamos essa autoridade para Satanás. But we understand in Luke chapter 4, verse 6 that we gave up this authority to Satan. Entenda bem que o reino de Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele é o dono do reino. And so understand that God continues to be the king over the kingdom of God. He continues to be the king. Mas a autoridade que era nossa, nós entregamos a Satanás. But the authority that we had, we gave to Satan. Fazendo essa introdução, eu quero que você entenda agora o porquê que muitas vezes nós devemos de pedir as coisas a Deus. And so then, knowing this, I want you guys to understand why we sometimes have to ask God for certain things. Porque era uma pergunta que eu sempre fazia ou pensava comigo dizendo: por que tenho que pedir se Deus já sabe o que eu preciso? Because I would always ask myself, why do I need to ask God for something if He already knows what I want? Eu não sei se você já fez essa pergunta, And I don't know if you've ever asked yourself this question, mas eu fazia muitas vezes. but I would ask myself this often. E no momento que eu comecei a estudar e entender a Bíblia, eu entendi o porquê que nós temos que pedir. And once I started to learn once I started to study the Bible, I started to learn why we do this. Eu espero que você, semana passada, tenha saído daqui com uma visão diferente do que é o mundo espiritual, do que é o reino de Deus e o que é o comando de Satanás. And I hope that last week you were able to leave here with a better understanding of what the kingdom of God is and what is under Satan's command. E hoje eu gostaria que você entendesse a necessidade, o porquê que você precisa orar, assim como você necessita respirar. And tonight I want you to understand why you need to pray in the same way that you need to breathe. Eu sei que algumas semanas atrás nós já estivemos falando a respeito de oração. And I know that last week we had or a couple weeks ago we've talked about prayer. Mas hoje o que nós vamos estar falando a respeito da intercessão em si, um tipo de oração. But today I want to talk about intercession. It's a type of prayer. Aqueles que estão acompanhando os estudos que nós estamos fazendo, Those who have been following along in our studies that we've been doing, quando eu falo a respeito de intercessão ou a respeito de uma oração de entrega, são tipos diferentes de oração. when I talk about intercession or a prayer of
submission. There are different types of prayers. Nós não vamos estar falando a respeito disso hoje, mas vamos estar falando a respeito de intercessão concretamente. And so we're not going to be talking about that tonight, but we're going to be talking about intercession. Então eu gostaria que você tivesse em mente aquilo que nós falamos semana passada. And so I want you to keep in mind what we talked about last week. E com isso em mente, nós vamos entender o porquê nós devemos interceder. And with that in mind, I want you to understand why we need to intercede. A Bíblia nos dá vários exemplos com relação à intercessão. The Bible gives us several examples in regard to intercession. A intercessão, meus irmãos, geralmente é uma oração que é feita para outras pessoas. Intercession is typically a prayer that is done for other people. Quando você geralmente vai fazer uma oração para você mesmo, para a tua vida, When you go to intercede for your own life, é um outro estilo de oração que você vai fazer. it's a different style of prayer that you're going to Mas a intercessão é quando você decide colocar a tua vida à disposição de Deus por clamar pela vida de alguém ou algo. But intercession is when you put beside your life to pray for someone else's, E quando eu falo algo, estou falando por um propósito, por exemplo. or for something else. And what I mean by that is for like a purpose. Nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 18, a história de Abraão. In the book of Genesis, chapter 18, we see the story of Abraham. Quando 3 pessoas se apresentam perante Abraão, When 3 people go before Abraham, duas delas eram um anjo e uma delas era o Senhor. and 2 of them were angels, and one of these 3 people was the Lord. E quando eles estão ali, e o Senhor fala para Abraão que ele vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. And while they're there, God tells Abraham that he's going to destroy the city of Sodom and Gomorrah. Abraão ele toma a posição de interceder e ele se coloca perante Deus. And so Abraham starts to intercede and starts to pray before God. Entenda que não existia a graça nessa época. And understand that there was no grace at this time. Então Abraão ele se coloca na presença de Deus e começa a perguntar: And so Abraham goes before God and starts to ask, se tivesse 50 pessoas naquele lugar, if there was 50 people in that place, 50 justos, 50 righteous people, você destruiria aquele lugar? would you destroy that place? Ele fala que não. And God says, no. Eu livraria esses 50. I would spare those 50. E aí Abraão ele vai indo de pouco a pouco. Eu talvez seria um pouco mais ousado se fosse eu, não era eu. And Abraham starts little by little, and maybe if it was me, I would have been a little bit more bold with it, but I wasn't. Ele fala: e se desses 50 faltassem 5, fosse só 45? And he says, if there was only 45, E ali, se você ler todo esse capítulo do livro de Gênesis, capítulo 18, and if you continue to read in the book, in chapter 18 of Genesis, você vê que ele vai baixando, ele vai entrando com uma reverência, dizendo: desculpa que eu estou usando as minhas palavras. Abraão diz assim: desculpa que eu estou pedindo mais uma vez, mas se tivesse só 20, você me destruiria. and if you continue to read through the passage, you'll see that Abraham starts to lower the number, and almost in a sense of reverence, he's like, I'm sorry to ask once again, God, but what if there was 20? What if there was less? Aí quando chega no final ele diz assim: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Ou seja, estou te avisando, é a última vez que estou te pedindo. And so it gets to the end, and he says, Lord, this is my last request. Aí ele diz assim: se porventura houver ali somente 10 pessoas, eu comecei com 50, só com 10. And he says, Lord, if there were only 10 righteous people, I started with 50, but if there were only 10, Aí ele diz assim: não a destruirei por amor dos 10. and he says, I would not destroy it for the love that I have for those 10. E no momento que, isso é interessante, no momento que a palavra diz, tendo cessado de falar Abraão, And then the word is interesting because it says that when Abraham stopped speaking, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. the Lord left, and Abraham went back to his place. Eu sei que você conhece essa história, And I know that you know this story, mas eu estou te mostrando aqui que no momento que Abraão deixa de interceder, é quando então Deus se retira, ou o Senhor se retira. but I want you to understand that once Abraham stops interceding, that's when God leaves. O resultado você vai ver lá no livro de Gênesis capítulo 19, o capítulo seguinte. The results of this intercession we see in Genesis chapter 19. Você sabe a história, Deus destrói a cidade, You know the story. God destroys the cities, mas Deus salva a família de Ló. but he saves the family, Lot's family. E lá no versículo 29 diz assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, And in verse 29 it says, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas,
quando subverteu as cidades em que Ló habitara. So when God destroyed the cities of the plain, he remembered Abraham, and he brought Lot out of the catastrophe that overthrew the cities where Lot had lived. Quando ele fala que Deus lembrou, não é que Deus tinha se esquecido. And when it says that God remembered, it's not saying that God had forgotten. É uma palavra que se utiliza para dizer que Deus entra com aquilo que ele tinha conversado com Ló antes, com Abraão antes. It's saying that God is keeping up on his bargain that he made. Não é que ele tinha esquecido, ai, It's not that he had, oh, gosh, I forgot. destruir aqui, agora tenho que... Não, Now não I é have to isso. go fix this. No, that's not the case. Mas você entende que pela intercessão de uma pessoa ele salvou a outra? But do you understand that it was through intercession of one person that God saved someone else? Esse é o poder da intercessão. That's the power of intercession. Nós também vemos isso acontecendo no livro de Deuteronômio, quando Moisés intercede pelo povo. We also see this in the book of Deuteronomy when God intercedes for the people. Nós conhecemos a história, Moisés está 40 dias, 40 noites no monte. And we see it when Moses is interceding for the people of God on the mount. Ali Deus, ele pega as tábuas e ele mesmo escreve os mandamentos naquelas tábuas, a lei. And God goes and he grabs stone tablets and writes down the law on Mas- those stone tablets. Enquanto isso estava acontecendo ali, o povo lá embaixo ele está pecando. But while Moses was up there, the people of God were down sinning. O povo chega para Arão e fala: Arão, faz para nós um bezerro. Eles já chegam lá com o ouro, com tudo, diz assim: ó, tá aqui, faz um bezerro para que a gente possa adorar. And the people of God say to Aaron, Aaron, make us a golden calf so that we may worship it. E Deus se ira com o povo e ele fala para Moisés: Moisés, eu vou matar todo esse povo. And God gets angry with the people and says to Moses that he's going to destroy them. E olha o ascenso de Moisés, gente. And look at what Moses says. Não, o ascenso. And look at where Moses was at. Porque Deus fala para ele assim: Moisés, foi o seguinte, eu vou matar todo esse povo e de você eu vou levantar uma nação. Because God tells Moses, I'm going to kill this nation, and from you I will create a new one. É como se Deus tivesse pego Moisés agora falando assim: Moisés, você aqui é o auxiliar do secretário. It's as if God was saying to Moses, Moses, you are like the chief of staff, E eu vou te dar a empresa para você. Você vai gestionar a empresa and agora. I'm going to give you the company. Moisés desce do monte. Quando ele chega e vê aquela baderna, And so Moses comes down from the mountain. When he sees what's going on, o que Moisés faz primeiro? Primeiramente, ele destrói aquele bezerro. what does he do? First, he destroys that calf. A palavra do Senhor diz que ele reduz a pó. The word of God says that he reduces it to dust. E logo Moisés ele vai novamente na presença de Deus. And then not long after, Moses goes into the presence of God. E vai vendo o que a palavra diz em Deuteronômio 9:25. And look what it says in Deuteronomy 9:25. Prostrei-me perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. É Moisés falando para o povo. So he says, I lay prostrate before the Lord for those 40 days and 40 nights, because the Lord had said that he would destroy you. Você está entendendo que Moisés acabou de sair de um jejum de 40 dias? So do you understand that Moses had just left a fast of 40 days? E agora Moisés se apresenta perante Deus novamente, pelo povo agora. And now Moses was presenting himself before God for the people. Eu não sei você, mas cada vez que eu lia o Antigo Testamento, And I don't know about you, but every time that I read the Old Testament, eu me indignava muito com o povo de Israel, gente. I get annoyed with the people of Israel. Até que o dia que eu entendi que nós não fazemos diferente, então. Until I realized one day that we don't do it any different. Mas Moisés, ele chega ali e ele se coloca entre Deus e o povo. But Moses, he goes and he puts himself between the people and God. E a palavra diz assim: orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, And the word of God says that he prayed saying, "Oh Lord God, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, do not destroy your people, your own inheritance that you redeemed by your great power que tiraste do Egito com poderosa mão. and brought out of Egypt with a mighty hand. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Remember your servants Abraham, Isaac, and Jacob. Não atendas para a dureza desse povo, Overlook the stubbornness of these people, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, their wickedness and their sin, para que o povo da terra de onde tirastes não diga, otherwise the country from which you brought us from will say, não tendo podido Deus introduzi-los na terra que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-lo no deserto.
Because the Lord was not able to take them into the land he had promised them, and because he hated them, he brought them out to put them to death in the wilderness. Todavia são eles o teu povo, a tua herança que tiraste com tua grande força e com braço estendido. But they are your people, your inheritance that you brought out of Egypt with your great power and outstretched arm. Irmãos, eu não sei se eu seria capaz de fazer essa oração que Moisés faz. And I don't know if I would be able to pray this prayer. Mas ele intercede pelo povo dizendo, Deus, não destrua esse povo, não porque eles são merecedores, mas por causa que o teu nome não vai ficar bem. But he intercedes for the people, saying, don't kill them because they're good. Don't kill them because it would look bad on you. O propósito que ele se coloca não é simplesmente por salvar o povo, The reason that he states is not just to save his people, mas zelando pelo poder, pelo nome de Deus. but it's looking out for God's name. Aqui nós vemos o poder da intercessão, de quando uma pessoa decide lutar pela vida de outro. So here we have the power of intercession where someone decides to pray for someone else. E para não ficar somente nesse tipo de exemplo, And in order to not just stay stuck with this example, livro de Ezequiel, capítulo 30, capítulo 22. the book of Ezekiel, chapter 22, Nós vemos o que acontece quando não tem ninguém que interceda ou que se coloque naquele lugar. we can see what happens when there's no one to intercede. A palavra do Senhor diz em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 e 31. The word of God says in Ezekiel 22, verses 30 and 31, Deus diz assim, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Agora presta atenção, mas ninguém achei. So it says, I looked for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land so I would not have to destroy it. But I Por found isso, none. eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. So I'll pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger, bringing down on their own heads all they have done, declares the sovereign Lord. Vamos tentar entender um pouco aqui. Você lembra quando Satanás se apresenta perante Deus? So let's try to understand a little bit of what's going on here. Remember when Satan tried to present himself before God? E ele fala a respeito de Jó? And he talks about Job. Jó era uma pessoa que orava, uma pessoa que intercedia, uma pessoa que buscava e diz que a palavra que ele era justo. Job, the word of God says that he was righteous. Ou seja, não existia uma legalidade para que Satanás pudesse chegar perante Deus e falasse, aquilo está errado. So in other words, there was nothing that Satan could say that was wrong with him. Isso se chama a legalidade que existe no mundo espiritual. So that's the legality that exists in the spiritual world. Se tivesse uma pessoa que se colocasse, que intercedesse, que se colocasse entre essa nação, a nação de Israel e Deus, If there was anyone righteous who would put themselves between the nation of Israel and God, que clamasse por eles, that would intercede for them, Deus poderia fazer algo por eles. God could do something for them. Primeiro porque entra o nosso livre-arbítrio. First, because our free will comes in. E segundo porque nós já falamos a respeito da autoridade que Satanás tem para poder chegar perante Deus And second, because we already talked about the authority that Satan has to go before God e acusar. and accuse. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Do you understand what I'm saying? O poder da intercessão, The power of intercession ela pode mudar o curso da situação. can change the course of a situation. Quantas vezes você, não sei se já aconteceu com você, And how many times, and I don't know if this has happened with you, mas comigo já aconteceu que de repente eu sinto um impulso dentro de mim de orar por uma pessoa. but sometimes I'll feel this drive to pray for someone Ou clamar por uma situação. or to cry out for a situation, Mas é aquele impulso que você sabe que tem que ser naquela hora, aquele momento você tem que fazer algo. but it's that feeling that you know you have to do it in that moment. Eu não sei se você já teve essa experiência. And I don't know if you've had this experience before. E você vai e você se coloca naquele lugar sem saber o porquê, você começa a clamar pela vida de uma pessoa. But you go and without knowing why, you start to pray for that person. E muitas vezes depois você fica sabendo que Deus, naquele momento, Ele estava entrando com provisão na vida daquela pessoa. And later on you find out that in that moment when you were praying, God was
providing for someone. Você quer ver o poder da intercessão? Do you want to see the power of intercession? Atos capítulo 4, versículo 29. Acts chapter 4, verse 29. E 29 ao 31. 29 to 31. Essa história você conhece muito bem. I'm sure you guys know this story very well. Pedro está perante o Sinédrio. Peter is before the Sanhedrin. E eles são acusados porque eles curaram, através do poder de Deus, eles curaram uma pessoa. And he's being accused because he healed someone through God's power. E muitas pessoas se estavam convertendo a Cristo por isso. And many people were converting because of that. Então eles se colocam perante o Sinédrio e eles começam ali falar a respeito de quem era aquele Jesus. And so then they're there before the Sanhedrin and they start talking about Jesus. E eles não tendo nada com que acusar eles liberam a Pedro. And since the Sanhedrin was unable to find any reason to accuse Peter, they release him. Eles liberam Pedro e João, perdão. They release Peter and John. E agora Pedro e João, quando eles chegam no meio do povo, dos crentes, And when Peter and John go back to their group of Christians e contam tudo o que tinha acontecido, and share everything that had happened, que deles estarem presos, agora eles estavam livres e tiveram a oportunidade de pregar e mais de 5 pessoas tinham se convertido. of having healed and then having been in prison and then having the opportunity to preach and 5 people having converted, Irmão, a atitude normal de qualquer pessoa normal the attitude of any normal person seria ficar assustado, would be to be kind of shaken up, alegre porque eles estavam livres, glad that they were free now. e talvez você diz assim, gente, vamos começar a tomar um pouco mais com calma essa situação. And maybe someone would recommend to take this situation a little bit more calmly. Vamos começar a planejar mais esse negócio de pregar a respeito de Jesus? And maybe someone would suggest to plan out when they were going to start preaching Para que ninguém vá para a cadeia, so aquela that no coisa one could go toda. to prison, etc. Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 29 e 31. Look what it says in verses 29 through 31. O povo se coloca a interceder. The people go and they start to intercede. Porque uma das formas que nós devemos de orar interceder é pela obra de Deus e pelo Espírito Santo. Because two of the things that we should intercede for is for God's work and for the Holy Spirit. O povo se coloca e começa a dizer: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Agora, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Meus irmãos, o poder da oração, da intercessão pela obra do Senhor. So the power of intercession for the word of God. Vocês lembram quando nós falamos a respeito de oração e dissemos que quando nós oramos dentro da vontade de Deus, temos garantia de resposta? Do you remember that when we talked about prayer, that when we pray, if we're within the will of God, that we'll receive an answer? Nós temos muito que falar a respeito de intercessão e não vamos poder abordar tudo hoje. And we have a lot to talk about intercession, and we're not going to be able to talk about all of it today. Mas quando você, meu irmão, resolve tirar o momento e dizer assim: Deus, eu vou colocar minha vida para interceder pela tua obra. But when you take time out of your life to say, God, I'm going to intercede for your work, Como você acha que fica o coração de Deus? how do you think God's heart gets? Quando por um momento você está deixando de lado as suas necessidades e está dizendo assim: Deus, eu quero ver o teu reino expandido nessa terra. When for one moment you leave behind your needs and you say, God, I want to see your kingdom expanded here on earth, Isso é garantia de resposta. you'll get a guaranteed answer with that. Nós vemos Paulo, meus irmãos, quando Paulo ele está falando para a igreja de Coríntios, Paul, when he was speaking to the church in Corinth, ele diz assim: receio que Deus vai me humilhar por culpa de vocês. he says, I know that God's going to humble me because of you. E ele diz assim, lá no livro de 2 Coríntios 12, 21. And it's in 2 Corinthians 12,
21. Receio que eu indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. I am afraid that when I come again, my God will humble me before you, and that I will be grieved over many who have sinned earlier, and have not repented of their impurity, sexual sin, and debauchery in which they have indulged. Se você não entendeu o que esse versículo está dizendo aqui, If you don't understand what this passage is saying here, esse versículo aqui é a demonstração de amor de uma pessoa, que esse amor só pode vir de Deus. it's a demonstration of love from a person the love can only come from God Quando ele sente esse amor por outra pessoa. when he feels this love for another person. Porque, meus irmãos, como você pode sentir amor por uma pessoa que está fazendo algo errado? How can you feel love for a person who's doing something wrong? Muitas vezes eu tenho feito essa pergunta, eu olho para determinadas pessoas que cometeram determinadas coisas, And I've often asked myself this question when I look at people who have done wrong things. eu digo, Deus, como tu podes amar uma pessoa assim? And I say, God, how can you love someone like this? Como que a tua palavra pode dizer que tu não queres que essa pessoa se perca? How can your words say that you don't want this person to be lost? Que classe de amor é esse? What kind of a love is this? E é esse mesmo amor que Deus coloca dentro dos nossos corações e que nós devemos de sentir pelos nossos irmãos. And it's this kind of love that God puts in our hearts that we should feel for one another. Porque, meus irmãos, imaginem que Paulo ele era o pastor da igreja. Because imagine Paul was like the pastor of the church. E somente Deus pode colocar dentro do coração dele, ele olhar para pessoas que estão pecando e ele clamar por essas pessoas. And only God can put love in his heart to look at people who are sinning and pray for those people. Mas essa obrigação não deve ser só do pastor. But that shouldn't just be something that the pastor does. Essa obrigação é de todo cristão que deve de buscar em Deus esse amor pela vida de outras It's a pessoas. responsibility of every Christian. Quando você vê alguém fazendo algo, a palavra do Senhor diz isso. Quando você vê alguém pecando e esse pecado não é para a morte. When you see someone sinning and that sin isn't a sin to death, A palavra diz assim: ora por essa pessoa, intercede por ela para que ela não se perca. the Word of God says for us to intercede for that person so that they will not be lost. Eu não estou falando que é o caso dessa igreja, And I'm not saying that's the case in this church. mas tem muitas igrejas, tem muitas pessoas, meus irmãos, que quando vê que alguém está indo mal, ele se alegra por aquilo, ele não faz nada por aquilo. But there's a lot of church, there's a lot of people that when they see someone doing something wrong and suffering because of it, they rejoice and they're happy with it. E se não fosse isso suficiente, tem pessoas que ainda criticam e ajudam a empurrar, vai de uma vez. And there's even people, if it wasn't bad enough, that go and further the problem by criticizing and pushing them out completely. Talvez não é o caso dessa igreja que nós estamos empurrando as pessoas dizendo, bom, já quer pecar, então peca e vai para o inferno. Uma And vez. maybe that's not the case with this church where we're saying, oh, if you want to sin, then just sin. Mas só que se nós também vemos alguém tomando um caminho errado, ou de repente ele começa a fracassar na fé e não fazemos nada, But if we see someone that is maybe doing something wrong, or if they're getting weak in their faith and we do nothing, nós também estamos errando, porque nós temos a obrigação de nos colocar em favor dessa pessoa, de interceder por ela. then we're also making a mistake because we should be interceding for them. O livro de Romanos, capítulo 8 e 34, a palavra diz que Jesus ele é o que intercede por nós, ele está entre Deus e nós. The book of Romans in chapter 8 verse 34 says that the Holy Spirit is the one that intercedes for us. E se nós nos chamamos cristão, que significa pequenos cristos, And if we call ourselves Christians, which means little Christ, e se nós temos a Cristo como nosso exemplo, and if we have Christ as our example, nós devemos de fazer todas as coisas que ele faz. then we should do all the things that he does. Agora, meus irmãos, se eu vejo alguém passando por uma dificuldade, está lutando uma batalha, essa pessoa está lá tentando sobreviver espiritualmente falando, But if I see someone going through a battle and they're trying to survive spiritually, e eu não faço nada, eu não me coloco nesse lugar para interceder, and I don't do anything or put myself in to intercede, que classe de cristão eu sou? Que classe de amor é esse que eu estou querendo pregar? then what kind of a Christian am I? What kind of a love am I preaching? E também você tem a obrigação de orar por mim. And you also have the responsibility of praying for me. É raro eu falar isso, It's rare that I say that. mas escuta o que a palavra do Senhor diz no capítulo 6 de Efésios.
But look what it says in chapter 6 of Ephesians. Irmãos, eu sei que eu tenho a responsabilidade de guiar a igreja pelo caminho correto. Look, I know that I have the responsibility of leading the church down the right path. Mas você também tem a obrigação de orar pela minha vida. But you also have the responsibility of praying for my life. Porque se eu erro, se eu começo a tomar um caminho errado, Because if I start to go down the wrong path, vou só eu. then am I the only one that's going to go? Muitos de nós iremos para o caminho errado. Many of us will stray. Isso é algo que eu tenho buscado em Deus e pedido a Deus que Ele sempre guarde minha mente e meu coração nele. And so that's what I've always asked God, is that He protect my mind and my heart. Olha o que a palavra diz em Efésios 6, 18 ao 20. Diz assim: com toda oração e súplica, orando de vez em quando. Não, diz orando em todo tempo, no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. Por quem? Por todos os santos. E agora Paulo fala assim: e também por mim. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para que, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado em falar, como me cumpre fazê-lo. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keeping on praying for the Lord's people. Pray also for me, that wherever I speak, words may be given to me, so that I will fiercely make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Irmão, se Paulo, que foi Paulo, If Paul, who was Paul, que teve a experiência, que eu sempre me pergunto de que experiência foi que teve esse homem, who had an experience, and I always wonder what that experience was like, que as cartas deles até hoje nos incentivam e nos motivam, where his letters till today still teach us and motivate us, onde Jesus apareceu em pessoa para ele. where Jesus appeared in person to him. Ele pede para que a igreja ore por ele. He asks that the church may pray for him. Quem sou eu para pensar que eu posso fazer qualquer coisa sem a intercessão de vocês? So then who am I to think that I can't do anything without your intercession? Isso, vocês intercederem pela minha vida, vocês intercederem pela igreja. You all interceding for my life, for the church. Porque ele começa falando que intercedam com toda perseverança pelos santos. Because he starts by saying, and always keep on praying for all the Lord's people. Isso é clamar pela obra de Deus. That's praying for the work of God. Eu não sei, de repente, quando eu falo clamar pela obra de Deus, você pensa em fazer aquela oração assim: Deus, que a tua palavra seja pregada por todos os lugares. And I don't know if when I say praying for God's work, you think that prayer that's like, oh God, bless your work in all places. E tá bem, não tá mal, tá certo também. And that's good, that's fine. Mas a palavra diz assim que nós devemos de pregar o evangelho aonde? Em Jerusalém, But the Word of God says that we should be praying the Word of God says that we should be praying for Jerusalem, Samaria, Samaria, Judéia Judea, e então até os confins da terra. and spreading the Word of God to the ends of the earth. Na linguagem de hoje seria, nós devemos de pregar o evangelho primeiro aqui em Thornton, So if we were to translate it for us, it'd be we should spread the Word of God here in Thornton. o método correto na verdade seria primeiro na minha casa, dentro de Thornton, dentro de Denver, So actually, it'd first be first in my house, then in Thornton, then in Denver, em todo o Colorado, em toda a nação dos Estados Unidos. in all of Colorado, in the whole of the United States, E então nós vamos até os confins da terra. and until the ends of the earth. Vamos começar a clamar por esta igreja. Let's start to cry out for this church. Essa semana eu conversava com o Ricardo. I was talking to Ricardo this past week, Eu digo, Ricardo, eu não sei o que acontece com essa igreja, and I said, Ricardo, I don't know what's happening in this church, mas o inimigo ele tem a intenção de destruir essa igreja. but the enemy has the desire to destroy this church. Irmãos, é semana sim e semana também. And it's like every week Que a gente sempre está sofrendo ataques. that we are suffering attacks. Pergunta para as pessoas que estão na liderança da igreja.
Ask the people who are part of the leadership team. Pergunta para as pessoas que fazem parte da liderança, que estão nos ajudando em departamentos. Ask the people who are the leadership of the different departments here. É muito gostoso estar sentado no banco da igreja, vir aqui uma vez por mês, It's very easy to come to church and be here once a month, sem saber o que está acontecendo. not knowing what's going on. Mas deixa eu falar para você, o inimigo ele está constantemente, 24 horas, tentando fechar as portas desta But let igreja. me tell you that constantly, 24/7, the enemy is trying to close the doors of this church. Mas hoje eu só quero dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. But let me tell you that the gates of hell will not prevail against this church. Mas eu quero que você seja consciente das coisas que acontecem nesta But I igreja. want you to be aware of what's happening in this church. Assim que começa a colocar a tua vida e a interceder por esta igreja, So start to pray for this church, to intercede for this church. começa a clamar pelas vidas das pessoas que estão aqui. Start to cry out for the people, the lives of the people that are here. Começa a interceder pela liderança do grupo de louvor. Start to pray and intercede for the worship team. Começa a interceder pela liderança das crianças. Start to intercede for the children's ministry, the leadership of the children's ministry. Intercede pela liderança dos jovens. Or the leadership that's overseeing the youth ministry. Intercede pelos, eu chamo os 6, Intercede for the 6, I call them. que são os 6 que estão na diretoria da igreja. The 6 that are a part of the church's board. Para que o Senhor continue nos dando sabedoria do que fazer com esta igreja. So that we can have the wisdom to know what to do with this church. Vamos começar a clamar por esta igreja para ver se as coisas não vão começar a acontecer. Let's start to cry out for the church to see if things are going to happen. Outro dia eu conversava com uma pessoa, fica tranquilo, não é dessa igreja, não é daqui. And last week I was talking to a person, they're not from this church, don't worry. E essa pessoa falava para mim assim, eu gosto de tal igreja. And this person said, "Oh, I like X church." Porque lá eles envolvem a gente assim de uma forma. Because there they involve us in a way. Eles sempre têm alguma coisa para a gente fazer, para a gente estar envolvido. They always have stuff for us to do. Essa pessoa não congrega aqui, ela não mora aqui, deixa bem claro. And this person, they don't congregate here, they don't live here. Aí eu parei e pensei, como se não tivesse coisa para fazer na nossa igreja. But I stopped and I was thinking like as if there's not anything to do in our church. Como se a gente não tivesse precisando de pessoas para cantar aqui em cima. As if we didn't have people that we needed to sing here. Como se nós não tivéssemos 2 grupos na semana. As if we didn't have 2 meetings, 2 small groups during the week. Como se nós não tivéssemos coisa suficiente para fazer e faltando pessoas. As if we didn't have enough people, as if we didn't have all these things to do and we were needing people. A minha pergunta é lá que eles têm bastante coisa para se envolver ou é porque as pessoas que não querem se envolver em determinadas coisas? And so my question is it not that there's not enough things to do, or is it that people don't want to do? Eu não vejo em nenhum momento a palavra do Senhor dizendo assim, não precisa pedir porque tem gente suficiente para trabalhar. I've never seen the word of God say you don't need to pray to ask for it because there's already so many people working on it. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz assim, peça ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. On the contrary, the word of God says, ask for more workers Porque grande é a seara because great is the harvest e poucos são os trabalhadores. and few are the workers. Vou parar por aqui, não vou continuar nesse assunto. So I'm going to stop here. Mas eu quero que você seja consciente de começar a clamar a Deus pela New Generation. But I want you to be conscious and aware that you need to be praying for new generation. Porque a única explicação que eu encontro Because the only reasoning that I can find não é que nós somos a igreja perfeita. is not that we are the perfect church. Mas se o inimigo ele tem tentado tanto destruir essa igreja, But if the enemy has tried to destroy this church so much, algo nós estamos fazendo bem. we are doing something right. Volto a falar, não somos perfeitos. And once again, we're not perfect. Mas se existe uma coisa que eu tenho visto nessa igreja desde que eu cheguei, But if there's one thing that I've noticed in this church since I came here, primeiramente é o temor à palavra de Deus. first it's fear of the word of God. E isso nós sempre temos, o temor de estar falando a respeito da palavra de Deus. And we always have to have the fear of speaking, of preaching the word of God. Continuar falando a respeito da intercessão. So it's continuing on intercession. Olha o poder da intercessão de mudar a situação. Look at the power of intercession to change the situation. Atos capítulo 12.
Acts chapter 12. A igreja está sendo perseguida. The church is being persecuted. Tiago, ele é preso. James, he's imprisoned. Tiago, irmão de João. James, brother of John. E ele é morto, decapitado. And he's decapitated. E o povo vê, o governo vê que o que ele fez era bom. And the government sees that what he was doing was good. Porque a reação das pessoas, Because the reaction to people, eles gostaram. they liked it. Então o que ele faz? So what does the government do? Eles vão e perseguem agora e prendem a Pedro. They go and they arrest Peter. E aí ele fala assim, vamos esperar até a Páscoa. And then they say, let's wait until Easter. Mas a intenção dele não era fazer a mesma coisa que foi feito com Jesus. But their idea wasn't to do the same as what was done with Jesus. De tentar perguntar se o povo queria um, se queria outro. Não, não era essa. To wait to see if the people wanted to bargain or give up one of the people. Como eles viram que o povo gostou que tinham matado Tiago, Since the government saw that the people enjoyed seeing James killed, eles vão e queriam matar a Pedro they go and they want to kill Peter na Páscoa on Easter during Passover para fazer aquele espetáculo. to do a whole spectacle, to make a spectacle of it. A Bíblia não fala em nenhum momento que a igreja clamou por Tiago. The Bible doesn't say at any moment that the church cried out for Peter, for James. Mas quando eles perderam Tiago, But when they lost James, algo mudou na mentalidade deles. something changed in their mentality. Aí você me diz, mas se a Bíblia não fala, como é que você sabe disso? And you might be saying, oh, well, how do you know that it changed if the Bible doesn't say? Porque se eles estivessem orando por Tiago, a Bíblia teria falado a respeito disso. Because if they had been praying for James, then the Bible would have said. Mas o que a Bíblia me diz é que agora eles estão orando por Pedro. But what the Bible does tell me is that now, in this moment, they're praying for Peter. Lá no capítulo 12 de Tiago, nós vemos que a igreja ela está clamando pela vida de Pedro. In chapter 12, we see that the church cries out for Peter Porque eles sentiram a perca de Tiago. because they felt James's loss. Se você ler esse capítulo, o livro de Atos, você vai entender a sequência dos acontecimentos. And if you read the book of Acts, you can see how the events have unfolded. E enquanto a igreja está clamando, o que é que acontece? And while the church is crying out, what happens? A palavra do Senhor diz assim, lá no versículo 7 e versículo 8. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light in stone and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrists. Then the angel said to him, put on your clothes and sandals, and Peter did so. Irmãos, nem sequer a Pedro estava acreditando no que estava acontecendo. So not even Peter believed what was going on. Se você ler o capítulo, você vai entender. Pedro diz assim, que ele estava pensando que era um sonho. If you read in the chapter, you'll see that Peter thinks that it's all a dream. Aí, quando ele chega na frente dos portões, que os portões se abrem sozinhos, And when he gets to the gates of the prison, they open themselves. e aí ele sai, é quando a palavra diz que então ele se dá conta que era o que estava acontecendo. And so he leaves, and as he's leaving, that's when he realizes what's happening. Mas isso não aconteceu porque sim, aconteceu porque a igreja do Senhor estava intercedendo pela vida dele. But it didn't happen by chance, it happened because the church of God was interceding for him. Esse é o tipo de poder que existe dentro da intercessão. That's the type of power that exists in intercession. A intercessão, ela tem o poder de mudar a situação de uma pessoa. Intercession has the power to change someone's situation. De repente, meus irmãos, o inimigo ele pode ter projetado um monte de coisa na vida de alguém. And maybe the enemy might have projected some things on someone's life. Mas no momento que a igreja se coloca, que uma pessoa se coloca, como diz lá em Ezequiel, na brecha, no buraco, no lugar do muro. But in the moment when someone goes and steps in between, like it says in Ezekiel, in between God and the people, Irmãos, Deus pode mudar a história. then God can change the story. John Wesley, ele usa uma expressão.
John Wesley, he uses an expression, e não mal interprete o que eu vou falar. and don't misinterpret what I'm going to say. Mas ele diz assim: Deus só pode atuar na terra But he says God can only work on earth quando o povo ora. when the people pray. Ele não deixa de estar certo. He's not wrong. Porque a palavra do Senhor, agora nós estamos começando a entender um pouco mais. Because now we start to understand a little bit more. Se você não fizer nada, If you don't do anything, as coisas não vão then acontecer. things aren't going to happen. Por muito promessa e projeto que tenha na tua vida. No matter how many projects and promises are in your life, Se você não fizer nada e se colocar na presença de if Deus, you don't do anything to put yourself in the presence of God, não vai acontecer. then nothing's going to happen. Se você não faz nada por clamar pela vida de alguém, If you don't do anything to cry out for someone's life, pode ser que essa vida dessa pessoa seja entregue nas mãos de Satanás. then it could be that that person's life is given up to Satan. E dentro disso, And so within that, eu quero te chamar a atenção também para você começar a clamar pela tua própria vida. I want to call to your attention so that you can pray for your own life. Eu falei para você que a intercessão é pela vida de outra pessoa. I told you that intercession is for someone else's life. Mas também, quando você ora por você, But when you pray for yourself, quando você vê que alguma coisa não está indo bem, when you see that something isn't going right, quando você sente, ou no mundo físico, ou no mundo espiritual, que alguma coisa não está indo bem, when you feel that something isn't going right, meus irmãos, começa a clamar pela tua própria vida, começa a dar ordem na tua própria vida. then start to cry out for your own life. Meus irmãos, essa semana estava eu com a minha esposa e nós começamos a sentir a opressão maligna dentro da onde nós estávamos. Brothers and sisters, this past week I was with my wife and we could feel an oppression where we were at. Desculpa se você crê ou se você não crê. And I don't really care if you believe or not. O fato de você não crer não muda nada. It doesn't change anything. Mas o que nós fizemos? Nós deixamos o que nós estávamos fazendo e fomos orar e clamar a Deus. But what did we do? We stopped what we were doing and we went and started to pray to God. Porque é isso que nós devemos de fazer. Because that's what we should do. No momento que você começa a sentir algum tipo de ataque na tua vida, In the moment that you start to feel an attack in your life, começa a clamar pela tua própria vida, começa a declarar no mundo espiritual, começa a falar as coisas. start to cry out for your own life. Start to ask God for your own life. Eu volto a falar o que eu disse no começo do culto. And I return to what I was saying at the beginning of the service. Não é porque você não está vendo que as coisas não estão acontecendo. It's not because you don't see it that things aren't happening. Nós vemos Paulo clamando pela igreja. We see Paul crying out for the church. Se você lê os evangelhos, as epístolas, If you read the Gospels, você vai entender que as coisas somente aconteciam quando o povo orava. then you'll see that things only start to happen when the people were praying. Nós já falamos a respeito de avivamento na And nossa we've talked igreja. about revival before in this church. E você, não sei se você se deu conta, as coisas somente aconteceram na história da humanidade And I don't know if you've realized this, but things only started happening in humanity's history quando o povo clamou. when the people cried out. Então usa esse poder, porque Deus falou, Jesus falou, orai sem cessar. So use this power because the Word of God says, pray without stopping. Vamos colocar de pé. Let's go ahead and stand Está up. terminando. Outra razão pela qual nós devemos de pedir. Another reason why we should cry out Pela volta de Jesus. is that we need to cry out for Christ's return. A igreja tem medo de clamar pela volta de Jesus. The church is afraid of crying out for Christ's return. Eu não sei se é pelo medo ou a incerteza de ser salvo, And I don't know if it's because of fear or a lack of knowing that you're saved, ou por desconhecer mesmo o que a palavra do Senhor diz. or for just not knowing the Word of God. Mas, irmãos, por muito bom que esteja aqui nessa terra, But no matter how good it is here on earth, tudo é passageiro. everything here is temporary. A palavra do Senhor diz assim que And the Word of God says, o homem viverá 80, 90 anos, 70, 80 anos, man will live 70, 80 years, e tudo que passar disso vai ser enfado e canseira. and everything after that is just boring. Somente uma coisa dura para sempre. Only one thing lasts forever, É a nossa salvação. and that's our salvation. É a palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz It's the Word of God that's alive e capaz de dividir
a alma e o espírito, and capable of dividing soul and spirit, as juntas e as medulas. bone and marrow. Vamos parar de pensar no natural Let's stop thinking in the natural, e vamos começar a pensar no sobrenatural ou no eterno. and let's just start thinking about the eternal. O povo na época de Moisés, de Noé, And at the time, during Noah's time, a palavra do Senhor diz assim que eles casavam-se e davam-se em casamento. the Word of God says that they would give themselves, they would marry each other. Você sabe por que o povo riu de Noé quando ele disse a respeito da chuva? And do you know why people laughed at Noah when he talked about the flood? Porque o povo não conhecia a chuva. Because no one knew what rain was. A palavra do Senhor diz que existia como uma brisa que regava a terra. The Word of God says that it was kind of like a mist that would Então, water the earth. Noé estava falando de uma coisa que eles nunca tinham visto. Eles falaram, é impossível que isso aconteça. And Noah was talking about something that was impossible for them to think of. A volta de Jesus é algo que nós não conhecemos. The return of Christ is not something that we understand, Mas ela vai acontecer. but it's going to happen. Não tome, a palavra do Senhor diz assim, não tome minha palavra por tardia. The Word of God says, do not make light of my word, Ainda que muitos a tenham por tardança. even though many have. A palavra do Senhor ela é fiel para se cumprir. The Word of God is faithful to fulfill it. Apocalipse capítulo 22 e versículo 17. Revelation 22:17. A palavra do Senhor diz assim, o Espírito e a noiva dizem, It says, the Spirit and the bride say, come. a igreja diz, The church says, vem. come. Irmãos, por que você não tem sentido saudade de Jesus? Brothers and sisters, why do we not miss Jesus? Para pensar por um momento, por que você não tem sentido saudade de Jesus? Why do we not miss Jesus? Think about that for a sec. Você acha que a terra ela é tão boa Do you think that earth is so good comparada com a eternidade? compared to eternity? A palavra do Senhor diz assim que The Word nós of God vamos says cear juntamente com Ele. that we will dine with Him. Já parou para imaginar nesse momento? Have you ever stopped to think about that? Algo chamado como as bodas do Cordeiro. Something called the Lamb's Wedding. Já parou para pensar que Jesus próprio vai nos servir? Have you ever thought about the fact that Jesus Himself will be serving us? Irmãos, o que tem a terra de tão bom assim que pode substituir o céu? What does the earth have that is so good that it can substitute heaven? Que tipo de prazeres a terra pode te oferecer que o céu não tem para te oferecer melhor? What type of goods does the earth have that heaven doesn't have better? A palavra do Senhor diz assim, que aquilo que o olho não viu, The Word of God says that what eyes have not seen, o ouvido não ouviu, or ears have not heard, e ainda não chegou ao coração do homem, nor has any heart felt é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. what God has prepared for us. A melhor viagem, The best trip, o melhor passeio, the best trip, a melhor comida, the best food, o melhor hotel, the best hotel, a melhor posição no teu trabalho, the best position at work, a melhor carreira que você possa imaginar, the best career you can imagine, ela não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. does not compare to what God has for us. Quanto tempo faz que nós não clamamos pela volta de Cristo? How much time has it been since we've cried out for the return of Christ? Vamos louvar o nome do Senhor. Jesus é mais que suficiente, meus irmãos. Jesus is more than enough. Jesus, ele é mais que suficiente na minha e na tua vida. He's more than enough in mine and your life. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração.
paz em tua presença. Clamo Jesus. Só quero declarar teu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade.
Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus, nós declaramos hoje In a Jesus' depressão caindo por terra neste We lugar. declare the pressure flee in this place. Depressão, em nome de Jesus, nós te dizemos: sai agora. We rebuke repression. A In palavra Jesus' do name. Senhor diz que na presença de Deus, até mesmo a tristeza tem que saudar de alegria. And the word of the Lord says that in the presence of the Lord, even sadness needs to live of joy. Nós rejeitamos toda depressão nesta tarde. We rebuke every depression. Nós rejeitamos toda depressão neste lugar. We rebuke every depression in this place. Em nome de Jesus, nós declaramos as cadeias quebradas. In the name of Jesus, we declare that the prisons will shake and fall. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Cadeias que têm prendido a mente das pessoas. the prison that has been Cai por terra agora, em nome de Jesus. it's gonna be rebuked in Jesus' name. Em nome de Jesus, toda incredulidade nós rejeitamos nessa noite. Jesus' name, we rebuke all unbelief. Eu creio no poder de Deus, eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder do nome de Jesus. I believe in the power of the name of Jesus. Então toda obra do inferno, And all the works from hell. toda armadilha de Satanás, And all the things that Satan has put in front of us. eu declaro em nome de Jesus, tem que In retroceder. Jesus' name, that is rebuked and destroyed in Jesus' name. Declare em nome de Jesus. Teu nome é poder. Teu nome é poder. Teu nome é cura. A vida traz. Quebra as cadeiras. Dissipa as trevas. Vem iluminar. Teu nome é poder, teu nome é cura. Você pode declarar isso? A vida traz. Com convicção na tua vida. Quebra as cadeias. Dissipa as trevas. Vem iluminar. Eu vou te desafiar nessa tarde. Eu vou te desafiar nessa tarde, I'm gonna challenge you this afternoon, sabendo que não é você que vai fazer nada, knowing that it's not you that is gonna do anything. mas eu quero que você declare nessa tarde a bênção de Deus na tua família. But I want you to declare the blessings Eu of quero que God você over clame a your Deus family. And I want you to sing out pela proteção de Deus na tua família. for the protection of God in your family. Nós vamos cantar mais uma vez dizendo: sobre os montes, sobre a minha família. And we're gonna sing another time. E eu quero que você declare isso na tua vida, And I want em you to nome de declare that in Jesus. Jesus' name. Eu quero que você fale assim, ó, na minha própria vida. Over my life. Sobre minha família, declaro o santo nome. Uma vez mais, uma vez mais. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre minha família, declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Teu nome é poder, teu
Jesus. Te damos a glória, Senhor, é para We ti. give you the glory, Lord. Toda a glória é para ti, Senhor. The glory is for you. Eu sei que há paz em tua presença. Clamo Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Lord, we adore you and we make your name Nós te great. damos toda a glória a ti, We give you Senhor. all glory. Deus, despede o teu povo agora debaixo da tua proteção, And Senhor. God, take your people with you under your protection. Em nome de Jesus, nos guarda debaixo das tuas In mãos. Jesus' name, keep us under your hands, Que nós possamos ter uma semana abençoada por ti. that we may have a blessed week. Deus, em nome de Jesus, obrigado por cada um que se colocou ao meu lado para fazer esse serviço possível. And we thank you, Lord, for everyone that was by my side making this service possible. Desde a mídia, das pessoas que cuidaram das crianças, grupo de louvor. The ones that are in the media, with the kids, with the worship, Somente tu pode retribuir, Senhor. and only you can give it back to them, Lord. Deus, em nome de Jesus, In Jesus' name, Lord, eu abençoo a tua casa. I bless Eu your abençoo a home. tua igreja. I bless your church. E que nessa semana você possa And that there is sentir o this amor de Deus. you may feel the love of God Caminhar na graça de Jesus. and walk in the grace of Jesus. E ter a comunhão com o Espírito Santo. Have fellowship with the Holy Spirit. Que Deus te abençoe em nome de May God Jesus. bless you in Jesus' name.